Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos fazer uma aplicação exemplo aqui em que a gente vai fazer uma chamada ao ViaCep, é uma API que existe na internet que ele busca os dados do endereço pelo CEP e vai retornar esses dados para a gente, só que a gente vai fazer isso numa esteira, né? Uma esteira de um pipeline ali, que aí ele vai validar via tupla, né? OK e error, até executar realmente aquilo que a gente precisa. E a gente vai fazer isso inicialmente sem macro, né? E depois a gente vai adicionar uma macro para deixar um pouco mais legível e reduzir um pouco também a quantidade de código que a gente vai digitar ali ou escrever futuramente, né? Então é mais um exemplo ali de como utilizar a macro, né, para um fim ali que é muito útil. Então eu vou criar aqui o projeto mix new dx32 e vou adicionar duas dependências, HTTP Poison, a versão aqui 1.8 e o JSON na versão 1.4, mix deps get beleza. E a gente já sabe aqui que ele tem todo um default aqui que eu vou apagar. E nosso projeto vai ser exatamente isso aqui, ó. Criar uma função defrun, certo? Eu vou colocar defrun sem argumentos, então CEP, e aí eu vou buscar CEP na internet através da API e eu vou tratar retorno. Então eu vou formatar resposta. Então essa é a ideia aqui do que a gente precisa, né? O CEP, eu posso colocar um CEP aqui, né? Ou usar um padrão que eu vou colocar aqui CEP São Paulo. Tá esse primeiro aqui. Sim. Pronto. Muito bem. Aí eu vou criar então as funções aqui. Buscar CEP. Vou entrar com o CEP e usar o HTTP Poison get, e eu vou pegar o API do ViaCep aqui. Vamos ver aqui, ó, o exemplo aqui da API. Vou deixar aberto aqui pra gente. Eu vou pegar esse endereço aqui. Ok. Tá aqui o CEP. Vai devolver um JSON, é o que a gente precisa. Definir uma função aqui, tratar JSON. No caso aqui, essa função HTTP Poison get, ela vai devolver um OK, uma tupla OK e error, né? Ou error, né? Exemplo, vai devolver OK, né? E aqui vai ter um body, né? Vai ter o status code, etc. Porque isso aqui é um HTTP Poison response. E aí ele tem essa estrutura, vai ter body e status code aqui, né? No caso a gente vai querer o 200, ou vai devolver um erro, né? Que também é uma possibilidade, e aqui vai ter a razão, certo? Então são dois tipos de saída, um OK e uma response aqui, ou um erro e uma razão. Então eu vou querer que tenha um OK e uma response. Na minha response eu vou querer o body e eu vou querer o status code 200. Então esse aqui é o meu padrão para entrar na função, e aí então eu decodifico o body.
Aqui também, essa função aqui por padrão, ela vai devolver um ok e decodificado, ou um erro e a razão. Então essas funções aqui, ó, elas já devolvem esse tipo de informação via tupla, então a gente consegue lidar bem com isso, porque as funções em Elixir, né, a maioria já trazem esse padrão ali, pelas bibliotecas mais consolidadas já vai trazer esse padrão, então fica mais simples. Ok, eu trato JSON, tratar JSON, trato retorno, né, tratar retorno é o nome da função, e formatar resposta. Def formatar resposta. E aí o meu padrão é um ok, JSON. Eu vou até colocar aqui como exemplo, né, o que eu quero. Eu quero simplesmente poder entrar com Elixir 32 run. Nem preciso botar porque o padrão vai ser esse aqui e ele vai ter a minha resposta ok. Logradouro, vírgula, complemento, né? Eu quero esse padrão, eu quero esse formato de, eu quero essa formatação para o meu retorno ali da API, tá? O lado ímpar, o bairro, que é CE, localidade, que é São Paulo, e o estado, que é SP. Então, esse aqui vai ser o nosso padrão de retorno, né? Nossa formatação vai ser isso. Então, se a gente tem o JSON aqui, então a gente tem que formatar aqui, que é primeiro é logradouro, vírgula. Vou botar isso aqui dentro de uma lista, tá? JSON, daí eu mostro porque eu estou fazendo isso. Logradouro, complemento, bairro, cidade não, é localidade, UF. Pronto. E aí acontece que se não tiver algum desses elementos vai ficar assim, né, vazio. Então a gente faz um filtro aqui, ó, enum filter string length, né, length maior que 0, ou seja, quando tiver alguma coisa nessas strings aí ele mantém, senão ele descarta. E aí eu coloco aqui eu coloco aqui o enum join vai ser uma vírgula e um espaço para ficar nesse formato que definimos aqui em cima, vírgula espaço, vírgula espaço, vírgula espaço, etc. Beleza? Ok, então a gente fez sempre por caso de feliz, né? O happy path, sempre o happy, né? Sempre o caso feliz, quando sempre está dando ok. Quando não der ok, ele vai quebrar, né? Vai quebrar. Eu vou deletar esses comentários aqui agora, ficou claro. Beleza. Ok, então a expectativa aqui é que funcione 100%. Vamos ver aqui. Buscar CEP, tá aqui. Tratar retorno, tá aqui. Formatar resposta, tá aqui. E tudo certo. Vamos dar um ix-s mix. Legal. Compilou. Vamos executar aqui o run. Ué, não era para cair o nosso... Ah, por isso botou... Não botou esse CEP aqui, né? Deixa eu botar esse aqui. Quero esse aqui, que é para dar igual ali. E tiro aqui também.
Vamos recompilar. E não está no padrão que a gente definiu, né? Tá parecido, mas o nosso padrão aqui é terminar com OK, né? Então vamos aqui. Vou chamar isso aqui de resposta, tá? Formatado igual. E agora a gente pode botar aqui um OK formatado. Pronto. Agora dá certo. Agora realmente tá aqui batendo aqui, tá? Inclusive eu poderia, né, elixir32, vir aqui no teste, já tá, né, o doc teste, eu apago esse teste aqui. Tem um doc teste ali, então posso dar mix teste. E aí ele vai testar o meu código aqui, né, a minha documentação testável aqui. Para garantir que tá tudo certinho. Beleza? Então, nosso teste passou, né? O nosso doc teste passou. Se eu mudasse aqui, ó, ele ia quebrar. Só para mostrar aqui na prática, tá? Ele ia quebrar e ia dizer, ó, que tem uma informação equivocada aqui. Beleza. Então, deixa eu fazer um outro teste aqui. O seguinte, eu quero botar uma outra informação. Sei, talvez um CEP inválido para a gente ver o que vai acontecer. Né? O que aconteceu, ó, é que ele estourou nossa função. Ele não retornou um erro formatado, ele estourou porque o padrão não deu, ó. Aqui a gente espera um padrão status 200 e um body, né? E aqui deu status 400, ou seja, estourou e a gente simplesmente não tem a cláusula ali, então a gente teria que criar uma cláusula aonde no tratar retorno, ou seja, estourou no buscar CEP, né? Porque aqui deu 400, mas o tratar retorno não tem cláusula, né? E a gente tem que criar aqui nossa exceção, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um case aqui e fazer o seguinte, ó, só para ficar mais interessante, se der OK e tiver o body 200 aqui, eu vou então dar um OK body. Se não for 200, né, aí já dou um erro na API. Aqui eu mudo o meu padrão, já sei que agora já vai sair da função do jeito que eu quero. E aí já posso deixar assim, pronto. Já faço um mix test. Beleza, agora sim. Ele devolveu o erro na API e a minha tratar retorno não está prevendo esse erro na API, né? E aí por isso que ele está quebrando aqui. Então a solução, simples solução, é isso aqui. E erro, né? Na realidade, erro, pronto. Agora ele vai passar por essa função, é isso que eu quero dizer. E vai quebrar onde? Na próxima função. Na função de... Ele quebrou em outra função que foi 33. Ele entrou aqui, né? Ou seja, ele entrou aqui. Ah, tá. É porque esse padrão aqui tratar retorno já mudou, né? A gente tinha mudado aqui, ele não está caindo nessa cláusula. Precisa cair na cláusula para não ter problema. Pronto. Agora ele disse que a função de baixo não tem a cláusula de exceção, que é o formatar resposta. Tá vendo? Não tem a cláusula de exceção, só tem a cláusula de happy, né? De feliz. Não tem a cláusula de exceção e a gente vai criar também uma cláusula de exceção para a gente evitar esse problema aqui. Vai ser erro. Pronto. E agora a gente vai ter nosso erro aqui, inclusive vamos mudar aqui. Esse aqui se espera um erro, né? Erro na API. Aqui eu espero um erro, certo? Beleza. Pronto. Até que o nosso código está funcionando. 2 testes. Eu quero mostrar para vocês o que a gente fez. Então a gente tem buscar CEP, tratar retorno e formatar resposta.
buscar CEP tá aqui, né? Só que a gente não tem cláusula de exceção para buscar CEP porque a gente espera que isso aqui seja uma string direitinho, né? Vou fazer o seguinte, como a gente está usando sempre o OK, error para usar aqui como um argumento de entrada, né? Para usar como padrão, então a gente vai fazer a mesma coisa aqui com CEP, até para a gente manter aqui o nosso esquema de OK error. Então aqui, se deu OK CEP, a gente vai entrar aqui dentro, senão a gente vai botar uma cláusula de exceção. Então tá imaginando aí que eu tenho que fazer sempre uma cláusula de exceção para poder não quebrar, né? E aí ele devolveu o erro direitinho. Então buscar CEP, eu tenho cláusula de exceção, tratar retorno, exceção, e sempre eu tenho que fazer o pattern matching aqui, né? A comparação por padrão aqui, tá? E aí acaba ok, fica legal, certo? Só que aí a gente vai usar uma macro para reduzir algum código, né? Reduzir a quantidade de código aqui, porque a macro vai nos ajudar nesse sentido. E nesse caso aqui, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de escrever depois, né? De criar novas funções e tal, né? Então por enquanto aqui vamos rodar mais um teste para ver se está ok. Beleza, tá 100%. Agora vamos criar uma macro. A nossa macro, ela vai ter o nome de OK. O que ela vai fazer? Ela vai ser um pipe, certo? Que o pipe ele vai entrar nessa função se o resultado da expressão anterior for um OK alguma coisa. Se não for, então ela já retorna o erro. Ela nem passa para as outras funções. Tá vendo que aqui, ó, eu estou entrando com OK, alguma coisa, entro nessa função. Se não der match, eu entro na segunda cláusula, que é do erro, né? Aí ele tenta entrar aqui. Se não der match, ele entra aqui. Se não der match aqui, ele entra aqui. Então sempre ele está fazendo validações de padrão ali o tempo todo, né? Ou seja, está passando por todas as funções. De qualquer forma, ele está passando por todas as funções. Então a gente vai evitar um pouco esse excesso de processamento ali, apesar de ser mínimo assim, mas vai evitar trabalhando aqui com a nossa macro. Então vou definir um módulo aqui, OK, e definir uma macro onde eu vou ter o argumento da esquerda A e o meu pipe, que ele vai ser um til maior que, né? E vou ter o argumento da direita B. Esse argumento da direita B, ele vai ser uma função, tá bom? Então, quote_do, eu vou mostrar isso aqui, que é interessante. Vou colocar aqui do lado, lado a lado, tirar essa tela aqui e pronto. Quote_do, antes de eu fazer o quote_do aqui, vou fazer o quote_do e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar se esse padrão de entrada do lado esquerdo. Imagine assim, eu vou comentar isso aqui. Vamos olhar só para esse lado aqui, ó. Certo? Então o meu A equivale a esse OK CEP e o meu B equivale a essa função, né? Então lembra que a estrutura de uma macro é sempre assim, é uma tupla, né? Argumento, argumento, argumento. Certo? É uma tupla de 3 elementos aqui, tá? Então, lembra disso. Então, isso aqui é a mesma coisa de uma tupla de 3 elementos. Então, vou botar aqui só para a gente entender. Pronto, isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Muito bem. Então, eu preciso garantir que o lado esquerdo ele tenha um OK CEP. Então, eu preciso botar um case aqui, um quote A, de forma que minha condição aqui vai ser um OK valor. E a outro caso é um erro razão, uma razão de erro, um motivo, né? Então, vou botar aqui motivo, pronto, erro, motivo. Ou seja, se for erro, ele já devolve o erro motivo, ele não entra nas outras funções, mas se for um OK valor, aí eu entro na função, né? Lembra que isso aqui é uma função, então eu vou executar dessa forma, tá? Eu executo como se fosse uma função anônima, tá? Então é assim que eu executo uma função que está salva dentro de uma variável. E aí eu vou colocar o quê?
dentro o valor como argumento, né? Então esse valor aqui, ele vai entrar como argumento aqui da função, certo? Claro, esse jeito aqui não vai funcionar muito bem, tá? Porque vamos comparar aqui, ó. Por que não vai funcionar? Esse aqui é o nosso ideal, né? Só que não vai funcionar, a gente vai precisar fazer algumas coisas a mais, porque a nível de compilação, isso aqui não funciona assim. Primeiro porque a gente tem que dar um quote no B, né? A gente tem que fazer assim, ó, um quote B, para ele avaliar a expressão em B, né? E aí devolver uma função, certo? O que está acontecendo aqui, eu tenho o A, comentário, o A é isso aqui, e o B é isso aqui. Ou seja, o B é uma função sem nenhum argumento, certo? O B é uma função sem nenhum argumento, é um /0. O B é um buscar CEP /0, que é o que está desse lado daqui. No momento que eu tenho esse pipe, eu entendo que não é um /0, né? É um /1, porque eu tenho um pipe, então esse argumento aqui entra. Então, quando eu faço essa desestruturação aqui, isso aqui é o A, isso aqui é o B. O B não conhece o A no sentido de que, ele está entrando aqui, não. Quem vai ter que dizer o que está entrando vai ser eu agora, tá? Então o B é um /0. Só que ele não é um /0, ele é um /1, né? Tem um argumento aqui. É por isso que existe essa forma de desestruturação. Aqui é o nome da função, né? Aqui é o nome da função, né? A gente vai ver, inclusive, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tirar isso aqui. Vamos fazer uma inspect A, B, até para ver quais são realmente esses dois valores aqui. E aqui, para evitar que quebre, eu vou botar aqui um ok valor, tá? Ele vai evitar que quebre e ele vai devolver o mesmo valor só para a gente fazer um inspecionamento aqui. Vou dar um ex-smix. Beleza, eu não salvei aqui, né? Mas agora eu salvo e eu sei que ele compilou esse módulo aqui que está salvo, né? E ele entrou aqui. Só que como é uma macro, a gente quer usar aqui, a gente vai ter que require ok, né? E aí a gente pode utilizar assim agora, ó, certo? Porque esse aqui está dentro do ok. Como a gente quer utilizar sem usar o ok ponto, então eu tenho que importar também. Import ok, certo? Porque quando eu importo, essa função aqui, ela fica incorporada aqui dentro, é como se ela estivesse na mesma, como se fosse do mesmo arquivo, tá? Então pronto, vamos agora fazer um pequeno teste, recompilar novamente para fazer um pequeno teste aqui. Quando eu compilo, e aí a gente vê aquele detalhe, em tempo de compilação eu vejo informações, né? Então em tempo de compilação, o que é que eu tenho? Eu tenho que o A, neste caso aqui, é um ok CEP, ou seja, minha função não foi avaliada ainda, eu não rodei a minha execução, eu não executei a minha função aqui, não rodei ela em tempo de execução. Foi em tempo de compilação que ele avaliou toda a minha expressão e já deu um inspect aqui, ó. Então, o A é um ok CEP, tá vendo isso aqui? Eu tenho que avaliar para obter o valor de CEP, né? E o B é o buscar CEP, que é o nome da função. Os argumentos não são alguns parâmetros aqui, né? Alguns parâmetros, tipo qual é a linha que tá. Então isso aqui eu vou ter dentro da segunda posição, né? Vou devolvendo aqui, ó, nome da função. Aqui entre e aqui eu vou ter alguns parâmetros e aqui eu vou ter os argumentos da minha função. Basicamente é esse aqui. Os argumentos é 0, porque ele é um /0. Só que a gente definiu ela não como /0, como /1, né? Então a gente precisa botar esse argumento aqui dentro disso aqui para a gente poder executar, né? Outro detalhe é o seguinte: quando eu faço um quote de B, sendo que B é uma tupla onde eu tenho o nome da minha função, os parâmetros que é este aqui, linha ou vazio, né? Por exemplo, eu quero fazer um quote, né? Obviamente não aqui, né? Dentro de um quote do, né? Por exemplo, eu quero executar a minha função
executar a minha função buscar CEP com um valor qualquer aqui. Então eu teria que fazer assim, ó, um quote buscar, sendo buscar CEP, né? Valores que não me interessam e argumentos, que no caso é um OK e um número do CEP aqui, tá? Aí eu consigo executar isso aqui como função, porque eu tenho essa estrutura aqui, tá? Que equivale ali a uma função. Então, sabendo disso, a gente vai fazer o seguinte: vai pegar o A, na verdade o valor, né, de A, e colocar dentro aqui do B, dos argumentos de B. Então, vou tirar o B e deixar apenas isso aqui, ó, nome da função, parâmetros, argumentos. O que eu faço? Eu tenho que pegar este valor aqui. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Tenho que pegar este valor aqui e colocar aqui dentro de args, né? Então, vamos ajustar isso aqui. Você vê que eu estou executando aqui essa função aqui com o valor aqui dentro, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer melhor. No B eu já não tenho mais o B, né? Porque eu tirei, e vou criar aqui uma função privada, uma função anônima aqui, né? Vou criar uma função anônima. Ela vai fazer o seguinte: ela vai ter um valor, dou um quote, né? E aí o nome da função, que eu vou chamar de nome da função aqui, eu dou um quote. Vou tirar isso aqui também. Muito bem, o que a gente tem que fazer agora é, quando esse padrão dá certo, a gente tem que rodar a função, só que rodar a função com um argumento aqui dentro, certo? E esse argumento tem que pegar daqui. Então, a gente já sabe que esse argumento ali é o valor. Agora o valor ele tem que entrar aqui dentro de args. Então, eu vou colocar aqui nome, que é o nome da função, params, que é os parâmetros ali, e aqui args, né? Então, eu poderia fazer assim. É só para botar aqui como args, né? Então eu poderia fazer assim, cadê? Valor. Tá muito ruim, né? Tá quebrando, aí fica difícil de ver. Então, quebra de linha aqui. Então, deixa eu fazer o seguinte também. E um end aqui no final. Pronto. Então eu poderia fazer assim, dar um quote, né? Nome, parâmetros, valor. Que aqui eu estou acrescentando o valor como primeiro elemento da lista. Lembra que para eu chamar uma função usando o apply lá no... O apply é uma função nativa aqui de Elixir, né? O apply. E aí eu tenho que fazer o que? No apply eu posso chamar minha função ali de duas formas, ó. Módulo, function name e args, né? Então eu posso ter um módulo aqui. E posso ter aqui function name, é o nome da função, e os argumentos. Os argumentos, né? Aqui é o primeiro argumento, segundo argumento da função, terceiro argumento. Então seria como se fosse assim, nome, só relembrando, tá? A, B, C, certo? Então nesse nosso caso, a gente quer que valor ele seja o primeiro argumento da função. Então valor ele vai estar ali no começo da minha lista. Args, né? Ou se args tiver alguma coisa, né? Ele vai estar aqui, ou args não ter nada também. Então quer dizer, se args for new, a minha minha cauda da lista vai ser uma lista vazia. Beleza, vou fechar isso aqui, deletar isso aqui. Muito bem. A gente já tem isso aqui, só que a gente não executou nossa função ainda, a gente só definiu aqui como uma função anônima, né? Então, nome, parâmetros, valor. Isso aqui não vai funcionar porque eu estou dando um quote, certo? Estou dando um quote aqui. E esse valor aqui, ele não é conhecido. Ele não é conhecido porque quando eu dou um quote, eu estou esperando que essas informações elas venham antes do quote, né? Venham aqui. Da minha raiz aqui de cima, ó, como se eu tivesse valores aqui, e aí sim, tendo esse valor aqui, é esse valor aqui, né? Mas esse valor aqui não é este aqui, entendeu? É como se aqui fosse valor 1, tá? Porque eu estou dando uma quote ali, então esse detalhe é interessante. Então a gente precisa ter
fazer com que esse argumento inicial aqui seja equivalente a esse aqui, para que quando eu entrar com o valor, seja esse aqui, que seja esse aqui. Então, vou reescrever de outra forma. Vamos dizer que aqui seja x. Então, esse argumento, o primeiro argumento aqui vai ser x, certo? Então, esse x aqui é diferente desse nome aqui, tá? Esse x aqui esse x aqui, ele vai buscar como se fosse uma variável aqui fora, porque eu estou dando um unquote, né? Se eu não desse unquote, por exemplo, assim, ó, x, eu sei que esse x aqui é esse x aqui. Agora, esse x aqui, eu desconheço, certo? Eu desconheço porque eu não defini ele antes do quote, porque eu estou usando um unquote. Complicado. Então, um pouco do entendimento, né? Assim, precisa ser entendido que quando eu dou unquote, essas variáveis, elas não estão definidas nesse escopo, estão definidas neste escopo aqui, certo? Então, quando eu dou unquote, a definição das variáveis tem que estar aqui fora do outro, tem que estar aqui no outro escopo. Bom, dito isso, e ele vai dar um erro, não vai reconhecer, e eu quero mostrar isso, tá? Eu vou deixar no x mesmo, né? Eu quero mostrar que ele vai dar esse erro para vocês aí. Vamos fazer um recompile aqui, vamos ver o que ele disse aqui. Deu um outro erro que eu esqueci de fechar alguma coisa. Vamos ver. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Qual é a linha? Vou fazer o seguinte. Para ter certeza, esse aqui tá fechando aqui, tá fechando aqui. Esse aqui tá executando a função. Vamos ao compile. Pronto. Fiz assim, que aí fica melhor. Então, aqui dentro está executando isso aqui e ele simplesmente não reconhece variável x. Quem não reconhece a variável x? O unquote, porque eu não defini aqui em cima. Então, eu vou definir o x aqui em cima, simplesmente fazendo a seguinte coisa. Eu vou definir que existe um x, tá? Como é que eu faço? X igual a quote do x. Então, ele vai dizer que agora existe um x. E na realidade é isso aqui, ó. X, se eu não me engano, vai ser assim e vai ser assim. Certo? Não tenho certeza. A gente pode até fazer uma inspecionada aqui pra gente ver como é que ele vai definir ali o x pra gente. Ó, tá aqui. Definiu o x, né, como vazio e o OK tá no módulo OK. Quando eu faço isso, eu digo que existe um x, certo? Eu digo que existe um x e eu coloco esse x. E aí, quando eu faço o unquote, eu entendo que esse x vai ser esse x, porque eu já defini que o x é este x. Tá? Pode parecer um pouco confuso, certo? Mas o fato de eu definir esse x aqui quer dizer que eu reconheço que agora existe uma variável x aqui dentro. E aí, no meu contexto, eu vou procurar, né? Depois que eu dou um unquote, eu sei que vai existir. Porque, por exemplo, vai ser assim, ó, depois que eu dou um unquote, um unquote aqui, o que vai acontecer? Ele vai converter esse bloco de informação aqui na minha função, que eu não sei qual é, que vai ter x aqui, certo? Porque agora eu sei que x não é um valor, mas é a própria variável, né? É o próprio átomo, aliás, a própria variável de fato, tá? Então, quando eu dou um unquote, ele converte nisso porque o args é nulo, então vai dar isso aqui, certo? Então eu sei que x vai ser x. E aí eu tenho o valor aqui que entra na função. Beleza? Difícil explicar essas coisas, mas espero que tenha ficado claro. Vamos fazer uma recompilada aqui. Diz que a cláusula não bate, né, no elixir 13, elixir 32, linha 13. Vamos ver. Tá, diz que não deu match ali na cláusula, porque não sabemos. Vamos ver. Executar aqui, tá? Só pra gente ver o elixir 32. Beleza. Ele tá
entregando aqui não tá devolvendo o buscar CEP, né? Cadê? Deu ok, tá aqui. Ele simplesmente não devolveu o buscar CEP pra gente. Não entregou ali o buscar CEP pra gente, né? Porque não tem padrão aqui, tá? Só que deveria retornar o erro, né? E o erro, na realidade, o erro aqui é o próprio número. Então tá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar o padrão. Agora percebam, né, que o nosso padrão não é mais ok CEP, nosso padrão já é o próprio CEP, certo? E esse buscar CEP erro já não precisa mais, porque se der erro, ele já cai aqui, ó, erro no motivo. Então vou deletar isso aqui e vamos salvar. Vamos executar, compilar. E aí ele traz pra gente o resultado do buscar CEP e está funcionando a nossa função. Só que agora, né, ao invés de eu precisar colocar o meu matern match aqui, né, eu já sei que só vai executar essa função se o valor anterior for um ok CEP, né, um ok valor, né. Então eu posso fazer a mesma coisa por tratar retorno. Então tratar retorno, ele tem esse padrão aqui, já não precisa, né. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó. Se for um ok, né? Se for um ok, eu devolvo aqui, se for ok valor, eu devolvo ok valor, tá? Se for um erro, eu devolvo erro na... O que foi que eu botei aqui embaixo? Não botei nada, né? Deletei, inclusive. Erro na decodificação. Certo? Aí eu consigo tratar esse erro aqui na minha própria função e devolver o erro, tipo aqui, ó, tá? Devolver o erro realmente que vai dar. E eu vou fazer a mesma coisa para esse aqui. Formatar a resposta, eu já não preciso mais disso. O que eu posso fazer é o seguinte, aqui não tem muito, né, o que eu tratar aqui de resposta, né? Porque se não cair aqui é porque deu algum erro nas anteriores e o meu JSON está comprometido realmente, tá? Vamos salvar, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou compilar, tá dando um erro ali na linha 14, dizendo que o padrão tá diferente. Não bate porque tem padrões diferentes. Estranho. Mas aqui está funcionando bem, né? Exatamente como a gente espera, tá? Então buscar CEP, então vamos ver aqui como é que ficou nosso código. Ele ficou mais enxuto porque ficou apenas uma função e ela só executa se realmente o padrão for batido, for anterior, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou agora rodar o meu teste, mix test. Tá dando um erro aqui, né? Um warning aqui dizendo que o nosso padrão não está batendo, mas já dá para ver que está funcionando e a gente tem, deixa eu aumentei, né? Deixa eu fazer o seguinte, fechar aqui. A gente tem aqui, ó, simplesmente uma função que vai devolver a informação que a gente precisa, tá? Vamos tentar encontrar esse erro aqui, esse warning aqui, porque na verdade não deveria dar warning, tá? Deveria funcionar sem warning nenhum. Se está dando warning é porque tem alguma coisa que não está indo muito bem. Mais um detalhe aqui só antes de investigar o warning, esse require e import a gente pode simplesmente usar um use aqui, ó, def macro using do, e aí um quote do. E aí eu coloco essas duas aqui. Pronto. E aí eu venho aqui e simplesmente coloco use ok. Vamos compilar, tá nem aberto, né? E -s mix, né? E aí a gente consegue rodar de novo
só para ver. Eu ter rodado o teste, né? Tá dando certo. Só que tá dando esse erro aqui, né? E esse erro aqui ele tá dizendo que tá na linha 13, porque a linha 13 que tem o nosso primeiro encontro aqui com a nossa macro, né? Então o problema está na macro, certo? O problema está na macro. Vou tirar isso aqui daqui, tá? Vamos investigar o que está acontecendo. Eu vou tirar isso aqui daqui, só pra gente fazer um teste, deixar assim mais simples, né? E ver se continua apresentando erro. Aquele erro lá, na verdade, tá? Aquele erro ali tá dando ainda, tá aqui nas outras funções, né? Então não é por aqui. Vou fazer o seguinte aqui, mais uma coisa, eu vou simplificar isso aqui, botar args, porque aí eu defino aqui em cima para ficar mais limpo possível o nosso código. E aí fica mais claro que esse x é esse x aqui, né? Então aqui fica mais limpo, não fica confundindo ali, né? E outra coisa, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que esse x aqui é uma variável x, né? Porque se eu dizer que esse x é uma variável x, é óbvio que ela é uma variável x, só que eu dizer que esse x aqui é esse x aqui. Porque daí se eu quiser mudar depois, eu consigo mudar tranquilamente. Então se eu der um quote aqui, eu posso simplesmente dizer que não é mais x, agora é value. E aí vai continuar compatível, vai continuar dando certo sem quebrar, porque esse x aqui agora é value e esse x aqui também é value. Mostrando aqui na prática. Então continua tudo funcionando perfeitamente. Está dando esse erro. Não sei o que é que está acontecendo aqui, que está apresentando esse erro aqui. Então o que está acontecendo é o seguinte. O que acontece é o seguinte, é porque a gente está utilizando aqui. Funciona até, mas não é um indicado a gente utilizar dessa maneira ali uma função anônima dentro de uma macro, dessa maneira aqui, né? Já está definindo a função e já está executando, né? Então por isso que ele está reclamando aqui, né? Está dando um warning. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar essa função aqui, isso aqui tudo a gente vai colocar numa função à parte chamada de map, tá? Fmap, e aqui a gente vai ter um padrão ok value, o melhor valor, que é o que a gente está utilizando, e aqui a gente vai ter uma função a ser executada. E aí, se for esse padrão, a gente vai simplesmente executar a função aqui com o valor dentro, né? Obviamente, essa função ela tem que ser uma função isFunction fun_1. Ele tem que ser um /1, né? Que é exatamente o nosso argumento de entrada, vai ser o valor, né? Então vai ser um /1, tá? E a gente define aqui uma função map para caso de exceção. Motivo. Na realidade, o fato de... deixa assim. Porque o fato de dar motivo eu poderia fazer assim, né? Erro, né? E aí não importaria colocar esse motivo da erro. O fato de já ter erro, eu já sei que é um erro, aí eu devolvo o próprio erro. Beleza? Agora sim, agora a gente vai fazer o seguinte, em vez de usar esse case aqui, a gente vai reduzir aqui, vai utilizar o map, o ok map, né, na realidade. A gente vai chamar aqui essa função e vai dar um quote, tá? E vai definir aqui nossa função anônima desse jeito. Pronto. Nem preciso mais desse parênteses e posso apagar isso aqui. Basicamente ficou mais interessante, né? E aí a gente tenta aqui executar e ele não dá mais aquele erro de warning, tá? Então a gente colocou uma função aqui, né? E chamou aqui para dentro. Então realmente sugestão aqui de quando for criar uma macro é que a gente utilize funções fora, né? Não crie funções aqui dentro, né? E aí fica mais limpo e mais claro e sem erros de compilação, sem warnings ali, tá? Vou criar mais uma função aqui, só uma função extra que eu vou chamar de sucesso.
Essa função ela vai ter um valor, vai entrar um valor e vai devolver o ok valor. Só para a gente colocar bem aqui, ó, 32, data erro. Aqui a gente está fazendo, ó, isso aqui, e a gente pega e simplesmente coloca aqui no ok. A gente já importou, né? Então vai ser só sucesso mesmo. Sucesso. Tira aqui. Tira aqui. Fica muito mais limpo a nossa esteira. Só que sucesso, valor, ok, valor. Fica mais limpo a nossa esteira. E agora a gente tem ali o nosso produto feito. Mix test para garantir. E tá quebrando. Quebrando. Não defini, eu acho que eu errei alguma coisa. Ok. Tá, faltou aqui a função que eu não vou utilizar, né? Função que eu não vou utilizar. Então é ok, valor, func, erro, erro na API, func. O func eu não utilizo porque eu já devolvo o próprio erro. Vamos aqui no teste e vai dar certo. Pronto, perfeito. Então, a nossa função aqui usando macros. Então, tem uma função que executa o nosso pipeline. Eu tenho uma função para cada execução, sem precisar agora criar cláusulas de exceção, porque a nossa exceção já é tratada pelo nosso próprio pipe ali. Tá? Então, basicamente, esse aqui é um exemplo de uso de macro para otimizar nosso desenvolvimento, né? Esse tem que ser o princípio, mas percebam que se uma pessoa desavisada ou que não compreenda o que a gente fez, ele não vai entender o que isso aqui significa, porque não é padrão da linguagem isso aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente criou, né, uma macro, para dizer que quando tiver um ok, eu executo a função, senão eu devolvo o erro que aconteceu. Então é por isso que se você criar muitas macros, pode criar um mascaramento muito grande no seu código e aí fica difícil de pessoas, outros desenvolvedores contribuírem ou alguma coisa do tipo, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Curta esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. Sempre a gente está publicando vídeos aí sobre Elixir, a gente está seguindo aí esse conhecimento, né? Esse estudo do Elixir através do zero até realmente o mais avançado. E se tiver feito sentido para você e você achar que tem pessoas que também estão estudando, compartilhe esse vídeo, né? E nos vemos então no próximo vídeo.